Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos fazer a aula 2 da semana 16. Então, peguem o material de vocês, deixem tudo aí sobre a mesa. Nós vamos começar a nossa aula. Olha, hoje nós vamos usar o livro Aprender Sempre. Deixem o estojo, tudo certinho aí. Tá bom? Arrumaram? Isso, se acomodem num lugar bem tranquilo para vocês fazerem a aula de hoje, tá? Olha só, a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos continuar a sequência didática 2, né, que nós começamos ontem. Nós vamos fazer a aula 2 e a aula 3 hoje. Na aula 2, vocês vão ouvir o conto O Lobo e os Sete Cabritinhos, tá? E na aula 3, nós vamos fazer um planejamento da história. Então, essas atividades estão lá nas páginas 23, 24, 25 e 26. Então, vocês podem abrir o livro lá na página 23. Isso, abram aí, para nós colocarmos a data de hoje. Ontem foi segunda-feira, dia 14, hoje é dia 15 de 6 de 2021. Então, vocês podem marcar aí, nessa página, tá bom? Marquem. Isso mesmo, crianças, olha só. Essa é a página que vocês têm aí, só que não tem o desenho, né? Olha aqui. Aula 2. Leitura do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer o conto com um personagem bastante conhecido. Divirta-se. Você conhece essa história? O que você acha que vai acontecer nesse conto tendo o lobo como personagem? Olha, é outra história que tem o lobo, tá? Eu já contei para vocês, Chapeuzinho Vermelho, né, que tem o lobo. Lembra que nós fizemos atividades até de quais as características do lobo na história do Chapeuzinho Vermelho, não foi? Então, hoje vocês vão conhecer outra história que também tem o lobo como personagem. Chama O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vocês conhecem, gente? E aí, o que vocês acham que vai acontecer nessa história? Tem o lobo como personagem. O que será que acontece? Vocês já sabem, né, que quando tem o lobo, muita coisa pode acontecer, não é mesmo? Então, crianças, vamos lá escutar essa história. Só que vocês vão prestar muito, mas muita atenção mesmo, porque vocês vão reescrever essa história, tá? Então, vocês prestem atenção em cada detalhe que a professora vai contar, tá bom? Vocês têm ela escrita no livro de vocês. Então, vocês vão acompanhar essa leitura junto comigo, prestando bastante atenção, tá joia? Então, vamos lá, olha só. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos que os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, pois pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois,
alguém bateu à porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era do lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta, dizendo: Abra, queridos pequeninos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos, nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vocês. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos que és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era uma pata que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias, engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sobre uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou quando a velha cabra regressou do bosque. O que lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar, a pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguiu encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui dentro da caixa do relógio. Ela tirou de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorara todos os outros.
Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os gatos. Observou atentamente de um e do outro lado e notou que algo se mexia dentro do seu ventre enorme. Ah, meu Deus! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo para casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. Depois, de posse delas, abriu a barriga do lobo. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6 vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sana devoradora, os engolia inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha, abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga, ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele, de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se e na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Gostaram? Já conheciam essa história? Foi isso que vocês imaginaram que ia acontecer na história, gente, antes da gente começar a ler? Foi? Olha, quanta coisa aconteceu nessa história, não é mesmo? É muito interessante, não é? Mais uma história com um lobo. E aqui, o lobo era mau também? Também, né, gente? Também era mau aqui. Então, vamos lá para a nossa atividade? Olha só, agora nós temos aí a aula 3 no livro de vocês, tá bom? Vocês vão realizar aí no livro mesmo, ó. O que vamos aprender nessa aula? Nessa aula, você vai fazer um planejamento para apoiar a reescrita do conto O Lobo e os 7 Cabritinhos. Então, olha só, crianças, vocês vão reescrever esse texto, mas não é hoje ainda, né? Então, hoje nós vamos planejar, nós vamos deixar aí tudo na nossa cabeça, porque para a gente escrever, nós temos que planejar o que vamos escrever, não é? Não só na escola, mas em todos os lugares, quando vamos escrever algumas coisas, nós temos que pensar o que vamos escrever, como vamos escrever, não é? Então, nós vamos deixar aí planejado, tudo bonitinho, para quando chegar o dia de escrever,
Isso daqui, essa atividade, ajudar vocês a reescrever essa história, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Olha, depois de ouvir a leitura do conto Sete Cabritinhos, feito pela professora, vamos preparar a reescrita. Preparar ainda, tá? Para isso, você, junto com a sua turma, fará uma planificação do texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. Esse planejamento apoiará a escrita do texto e ajudará as duplas a não esquecerem de nenhum episódio da história. Vamos lá? Então, olha só o que está pedindo aqui, crianças. Nós vamos fazer, aqui nós não vamos escrever a história, nós vamos citar aqui, fazer uma lista, tá? Dos episódios. Então, o que aconteceu primeiro, depois, o que aconteceu na ordem cronológica, o que foi primeiro, como começa a história, tá? Aí depois, o que aconteceu? E aí nós vamos lembrando e escrevendo, ok? Tá joia? Então, nós vamos fazer juntos essa atividade aqui, tá bom? É uma atividade coletiva, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu primeiro? Vamos lembrar? Primeiro na história, o que acontece? Acontece a apresentação, não é? A apresentação da cabra e dos cabritinhos, não foi isso? Então, vamos escrever aqui, ó. Nós vamos escrever, ó, assim, a apresentação da cabra e cabritinhos. Nós vamos escrever de uma maneira bem simples, crianças, tá? Que nós, na hora de reescrever essa história, nós vamos lembrar, olhar aqui essa lista e lembrar o que foi acontecendo. Tá joia? Então, vamos lá. Depois que teve a apresentação da cabra e dos cabritinhos, né? Que falou que era uma cabra que tinha 7 filhos, 7 filhinhos cabritinhos, não foi? Isso. E depois, o que acontece? Quem vai sair? A cabra, não é? Então, vamos lá, ó. A saída da cabra e orientações sobre o lobo. O que ela fala? Ela fala que ela precisa sair e para eles tomarem cuidado com o lobo, não foi isso? Isso mesmo. E aí, depois que ela sai, o que acontece? Aparece quem? O lobo. Mas ele é descoberto por causa da voz rouca, não é? Ela já tinha deixado essa orientação, não tinha? Então, eles perceberam. Aí, depois da voz rouca, acabou? Não, aconteceu bastante coisa. O lobo foi descoberto, não foi? Ele mudou a voz, né? Foi descoberto. E aí, depois disso, olha, o lobo chega, mas dessa vez ele é descoberto pela pata preta, não é? Que ela também já deixou essa dica. E aí, crianças, depois da pata preta, o que acontece aí? O lobo também é descoberto, não é? Só que dessa vez pela pata branca, né? É descoberto. Ele chega lá. Não, dessa vez ele chega, não é descoberto não, gente, eu me enganei. Ele chega lá e põe a pata branca. E o que acontece depois? Eles abrem a porta, não foi? Ah lá, os cabritinhos abrem a porta, gente. E depois que eles abrem a porta, o que acontece? O lobo entra, né? Eles se escondem, cada um no lugar, mas são descobertos. Então, nós colocamos assim, ó. Os cabritinhos se escondem, mas são descobertos. E o lobo devora, né? Devorou. Aí depois chega quem? A mamãe cabra, né? A velha cabra chega. Fica toda triste, não é? Mas vamos ver. Depois que ela chega, o que acontece? Encontra o lobo lá debaixo da árvore, não é mesmo? E aí, o que ela faz depois que encontra o lobo? Ela salva os cabritinhos, não é? Isso mesmo. E depois que ela salva os cabritinhos, o que ela coloca dentro da barriga? Nós já estamos quase no final, ó. Coloca dentro da barriga algumas pedras, não é? Costura lá. E o que acontece depois? No final, o lobo cai na água mesmo e morre.
Foi isso, gente? Então, isso daqui, ó, nós citamos, tá? Alguns acontecimentos, fizemos uma lista com alguns acontecimentos na ordem que foi acontecendo na história, para nós podermos lembrar depois, quando nós precisarmos fazer a reescrita, ok? Então, guardem bem isso aí, gente, tá? Que nós vamos precisar usar essa atividade para fazer as próximas, tá bom? Então, vamos lá, olha. E o 2 aqui, ó. Para apoiar a reescrita do conto, além do planejamento, faça a lista dos lugares onde os cabritinhos se esconderam. Você e seu colega pode consultar durante a produção. Então, olha só, gente. Vocês lembram onde eles se esconderam? Lembra quando eu contei? O primeiro se escondeu aonde? Olha, debaixo da mesa. Muito bem. E o segundo? Debaixo da cama. É. E o terceiro, crianças, onde ele se escondeu? Dentro do forno. Olha, tem até um desenho aqui, né? E o quarto? O quarto se escondeu na cozinha. O quinto se escondeu no armário. O sexto cabritinho se escondeu na pia, né? E o sétimo na caixa do relógio. Foi o único que não foi descoberto, que ele não encontrou, né? E aí ele já estava cheio e foi embora. Não é mesmo? Então, deixem aí registrado para a gente lembrar também na hora de produzir a história, tá bom? A reescrita. Tá legal? Então, olha só, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês um grande beijo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.